Existem muitos personagens da franquia Diário de Banana que tiveram apenas algumas aparições e depois acabaram caindo no esquecimento, desde o cachorro do Greg do livro 4 para o Maddox do livro 11, ou até mesmo alguns familiares, como o tio dele. Mas a questão é que esses personagens nunca desaparecem por completo, porque eles sempre voltam a aparecer em outros livros, como uma piada ou como parte da história. E quando esse não é o caso, eles acabam tendo um destino definido. A gente nunca mais ouviu muito sobre o tio do Gary depois do 7º livro, mas é porque ele se mudou da casa do Safley e foi morar sozinho, o cachorro foi morar com a avó deles, e o Maddox nunca mais conversou com o Greg, e etc. A gente sabe o que aconteceu com esses personagens. Eles ainda existem, eles ainda têm vida dentro da história, mesmo que eles não apareçam tanto quanto antes. Mas e quando esse simplesmente não é o caso? E quando o Jeff Kinney criou um personagem tão universalmente detestado que ele foi completamente apagado do universo, como se ele nunca tivesse sido criado em primeiro lugar? Esse é o caso do porco, o animal de estimação que foi tão odiado pelos leitores do livro que deixou de existir. Mas primeiramente, quem é o porco? No 9º livro da série, o Greg e a família dele decidem fazer uma viagem de carro pelo país, passando por um monte de cidades do interior, e uma dessas paradas, eles acabam caindo em um festival regional. Mas a principal atração desse festival era um concurso para ver quem conseguia acertar o peso aproximado de um leitão, e entre todo mundo na plateia, o único que conseguiu foi o Manny. O que até parece ser interessante, mas adivinha qual que era o prêmio do concurso? Um porquinho de estimação. E esse foi o começo do fim. Desde o primeiro momento, a família do Greg não queria o porco de jeito nenhum, e eles tentaram recusar ele várias vezes, mas as pessoas do festival simplesmente obrigaram eles a levar ele pra casa. E sem saber o que fazer, eles levam o porco junto com eles na viagem de carro. E não demora absolutamente nada para que ele comece a causar problemas. Desde começar a revirar a comida que eles tinham deixado no carro, até impedir que eles consigam achar um lugar pra dormir. Até porque não é surpresa pra ninguém que 99% dos hotéis que existem não deixam você hospedar um porco. Que coisa, não é mesmo? Mas não é só isso que o porco fez. Ele também completamente destruiu um quarto de hotel, tentou pular da janela de um carro em movimento e depois mordeu o dedo do Greg, que precisou ser levado ao médico. Mantenha em mente que isso tudo aconteceu em menos de 30 páginas. Depois de tudo isso, ninguém mais da família do Greg estava aguentando o porco, e eles decidiram doar ele para uma fazendinha. E eu queria muito que esse fosse o fim da história desse bicho, porque se fosse esse o caso, ele já teria sido incômodo, mas pelo menos a gente não teria que aturar. No fim do livro, eles voltam buscar o porco e levam ele pra casa. E assim foi criado um novo membro da família Heffley, o porco que não tem um nome específico. Não pense que nos próximos livros que ele aparece, ele vai ser melhor do que eu falei até agora, porque a única e exclusiva função dele nas histórias é causar problemas. E muitos problemas. E esse é um dos principais motivos pela qual o porco é tão odiado. Em nenhum momento que ele aparece, ele ajuda a história a progredir de forma significativa. O motivo da existência dele é ser uma inconveniência, que só causa problemas. Em nenhum momento o porco forma algum tipo de conexão com alguém, além do Manny, ou tem um momento que ele sirva pra alguma coisa. De fato, esse é o caso de muitos outros personagens do livro, como o Roderick. Nos primeiros livros, o Roderick enchia muito o saco do Greg, e era um pé no saco completo, assim como o porco. Mas a diferença entre o Roderick e o porco é que o Roderick tem uns momentos em que ele é um cara legal. Ele tem momentos em que ele não é um babaca. Ele tem até momentos em que ele tenta ajudar o Greg. Principalmente nos últimos livros, o porco não. Ele é intolerável do início ao fim. Mas a questão é a seguinte: o porco não é o único personagem odiado do Diário de Banana. Existem centenas de outros personagens que também são detestados, e mesmo assim eles aparecem de vez em quando. Então por que o porco é aparentemente uma exceção? Por que ele sumiu para sempre? A minha teoria é de que o porco não parou de aparecer nos livros só porque ele era odiado, mas também porque o Jeff Kinney simplesmente não sabia o que fazer com ele. O porco é um personagem muito estranho. Tudo isso que eu contei sobre o porco pra vocês até agora aconteceu só na primeira vez que ele apareceu. No segundo livro que ele aparece, ele muda completamente. Ele começa a andar em pé, usar uma calça, escovar os dentes e ser inteligente o suficiente pra saber como arrancar uma coleira do pescoço. Segundo as próprias palavras do Greg, é como se a gente tivesse um personagem da Disney em casa. E isso simplesmente aconteceu do nada. No primeiro livro ele é só um porco normal, e no segundo ele é um animal antropomórfico que assiste TV e age como um ser humano. E não tem um meio termo entre esses dois, não tem uma transição, ele só vai de um para outro do nada. E isso é meio difícil de você engolir. E mesmo sendo meio estranho de você dizer isso, Diário de Banana é uma série consideravelmente realista. Não tem mundos fantasiosos, não tem varinhas mágicas, não tem bruxas, magos, fantasmas. É simplesmente uma série de livros sobre um garoto que vai para a escola e que não tem amigos. Mesmo que seja um pouco exagerada, você consegue ver que tem uma conexão bem forte com a realidade. E de repente, no meio disso tudo, aparece um porco que sabe falar. Vai causar um certo estranhamento.
muito estranhamento. E eu acho que o Jeff Kinney percebeu que isso tinha sido um erro, porque no próximo livro ele simplesmente finge que nada disso aconteceu. O porco para de andar sobre as duas pernas, ele para de usar calça, ele para de sair de casa, ele só volta a ser um porco normal, que inclusive mal aparece no livro. Calma, eu preciso recapitular isso um pouco. No primeiro livro que o porco aparece, ele é um personagem completamente insuportável que só serve pra atrasar a história, causar problemas e ser um pé no saco completo. No segundo livro, ele muda completamente de personalidade e começa a agir igual um ser humano, como se ele fosse um personagem da Disney, enfiado no meio de um livro com um tom completamente diferente. No terceiro livro, ele mal aparece, mas ele simplesmente volta a ser um porco normal que é extremamente irritante, ignorando completamente tudo o que aconteceu no último livro. E olhando para toda a criação que ele havia feito ao longo dos anos, o Jeff simplesmente desistiu de tentar fazer o porco ser um personagem coerente e apagou a existência dele para sempre. No quarto livro, a família do Greg vai fazer uma viagem de avião e o porco simplesmente não vai junto. Ele simplesmente não é mencionado em nenhum momento do livro inteiro. Foda-se, é como se ele nunca tivesse existido. E esse é o caso para todos os outros livros que vieram depois desse. O porco nunca mais voltou pra série. Graças a Deus. E a desculpa que o Jeff deu pro sumiço do porco é que ele supostamente ficou muito bravo por não ter sido chamado pra ir viajar de avião e ele fugiu de casa pra sempre. Isso é real, eu não estou inventando isso. E essa foi a história do começo ao fim do que é considerado por muitos uma tentativa falha de criar um personagem gostável. O que nasceu como um porco detestável, morreu como um porco detestável. E que por prazer de muitos, nunca mais apareceu em nenhum dos livros, nem mesmo nos spin-offs. E eu sei que vão ter pessoas que vão comentar: ah, mas Dramilos, você está errado, porque na verdade ele aparece de novo no livro 14. Sim, tecnicamente ele aparece de novo no livro 14, mas como um easter egg minúsculo no meio de um desenho. Bem aqui. E repare que eu falei easter egg, porque sim, é só um easter egg. Ele não é mencionado em nenhum momento do livro. Então não, isso não conta. Então sim, essa foi a história completa do porco. Do início até o fim. Incrivelmente, ainda existem pessoas que criam postagens inteiras na internet só para explicar por que elas detestam tanto o porco, o que é algo completamente absurdo e nojento, até mesmo para os meus padrões, e eu jamais farei algo assim. Pois bem, se vocês gostaram do vídeo, considere compartilhar e talvez se inscrever aqui no canal. Ah, e é claro, tenha uma boa tarde. Pra todo mundo que é novo, que tá aparecendo aqui no canal pela primeira vez por causa do meu vídeo antigasto de Diário de Banana, sejam muito bem-vindos, tá bom, meus amores? Eu espero que vocês encontrem a paz, que vocês encontrem a alegria no meu canal, que vocês se divirtam bastante, tá bom? Pros que já tava, vão tudo tomar no cu.